Eu sou de todos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. E eu vos cumprimento aqui com boa noite de bênção de Deus sobre nossas vidas. Dando continuidade aqui à segunda parte sobre as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Amados ouvintes, nós falamos aqui sobre aquelas duas testemunhas como profetas de Deus, né, como o verdadeiro rei que vem do Apocalipse capítulo 10. Falamos também, dando ênfase às duas oliveiras, né? Que estas duas oliveiras, elas, de forma poderosa, trazem uma mensagem de enorme e irresistível força espiritual na pessoa dessas duas testemunhas, e isso durante 1260 dias, que são correspondentes a 3 anos e 6 meses, que Jesus Cristo, que é o vencedor, ele dará, então, a essas duas testemunhas tempo para pregarem a sua palavra, a sua mensagem, o seu evangelho em plena grande tribulação, sabendo, pois, que, além dessas duas testemunhas, nós temos aqueles 144 mil santos, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, que também estarão testificando da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo que eles haverão de dar. Mas aqueles que se chegarão e serão convertidos de entre os gentios e entre as nações e povos da terra, durante este mesmo período, Deus estará protegendo, guardando o seu povo em meio a grande tribulação. Tipo aquelas pragas que vieram sobre o Egito, aquelas 10 pragas, onde Deus fazia com que as pragas atingissem os povos e as nações rebeldes, e enquanto o seu povo estava completamente ileso diante daquelas 10 pragas. Será assim com estas duas testemunhas durante 1260 dias, que corresponde aí um período de 3 anos e 3 meses. Depois, essas duas testemunhas, elas, ao cumprirem com a sua mensagem de Deus a todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, elas serão mortas pelo anticristo e ficarão ali em praça pública durante 3 dias e meio, e assim os seus inimigos e adversários, os que não eram simpatizantes da sua mensagem, eles se apresentar-se-ão e farão festas em homenagem à morte dessas duas testemunhas. Isso é bem patente aos nossos olhos nos dias atuais, quando nós nos deparamos com os nossos inimigos do Evangelho, quando a igreja confronta o pecador e o seu pecado, a forma hostil com a qual alguns grupos de pessoas, na sua maioria, que estão levando uma vida despromíscua para com Deus, como os movimentos que se vêem hoje, da homossexualidade, do lesbianismo, da família de gênero, as decisões políticas atuais a favor desses direitos que estão se constitucionalizando na nossa lei brasileira. E isso tem repercutido em todos os canais e mídias, onde a gente vê aí uma afronta contra a palavra e os mandamentos de Deus. Pois, muito bem, essas duas testemunhas morrerão e serão mortas, porque elas estavam pregando contra o pecado da humanidade, o pecado desse povo para aqueles dias que hão de vir durante o período tribulacional. Vemos aqui, e temos aqui também, e que há de considerar-se no geral, que esses dois servos de Deus são semelhantes ou parecidos, ou alguns afirmam que serão Moisés e Elias. A Bíblia não afirma isso, mas devido ao poder que eles tinham, há uma conotação de comparança dentre os sinais, a qual alguns teólogos afirmam e dizem que essas duas testemunhas serão Moisés e Elias. Isso por causa da maneira, né, que eles executam os seus juízos, né? Sai fogo das suas bocas e devora os seus inimigos. No versículo 5 nós vemos isso. Isso é o típico da execução do juízo por Elias em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. Eles têm a autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que eles estarão aqui profetizando. Há também de se observar uma razão que Malaquias predisse a vinda de um profeta como Elias. Dentro dessa perspectiva, né, haverá uma grande credibilidade por parte dos judeus. Eles verão isso patentemente aos seus olhos, né? E essa profecia de Malaquias quanto o profeta Elias, que profetizando, dizendo: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e ferir a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. É bom de se observar que Israel espera o profeta Elias como precursor do Messias, onde o profeta Elias já veio e já operou esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas. E o povo de Israel, a nação de Israel,
simplesmente não creram no Messias, que o Mashiach, que é o Cristo Jesus, o Salvador. Né? E a gente vê a forma com a qual, após esse período tribulacional, as coisas hão de acontecerem dentro da perspectiva das profecias de Deus, que são vindas para aqueles dias. Meus amados irmãos, mas é claro que essas profecias têm o mesmo espírito, que aparecerão em Jerusalém essas duas testemunhas, após o aniquilamento do inimigo do norte e o arrebatamento. Em seu testemunho, sua ressurreição e arrebatamento, podemos atualmente ver de maneira exata a nossa tarefa como testemunhas de Jesus até o arrebatamento. A igreja está vivendo um período aqui antitribulacional, onde não está livre também de sofrer perseguições dentro dos regimes de governo. Por exemplo, aqui no Brasil, que é um estado laico, onde há o direito de escolha de religião ou de clero religioso, né, há uma certa restrição quanto ao pregar seu evangelho, e esta restrição, ela cada dia só irá piorar, só irá crescer contra os verdadeiros cristãos. Aquelas duas testemunhas, como profetas de autoridade, elas têm o testemunho de Jesus Cristo, de Apocalipse capítulo 19 e versículo 10, que diz: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Suas experiências são de forma tão maravilhosas que todas essas testemunhas de Jesus hão, em primeiro lugar, a absoluta solidão. Eles estarão vivendo aqui no meio de um mundo tão conturbado pelas grandes perseguições que haverá nos dias tribulacional. Pois onde estão agora os adoradores do capítulo 11, versículo 1, os selados do capítulo 7? Porque as duas testemunhas estão tão sozinhas? Não, é porque elas têm que anunciar toda a verdade em um mundo que não merece, que não tem mérito algum, pois vive numa mentira, tanto de decisões políticas como também de decisões religiosas. Elas têm ilimitado poder de vitória sobre o inimigo irado. Duas vezes é dito no versículo 6, tem autoridade. Em Lucas 10, 19, o Senhor diz suas testemunhas, e assim também a nós: eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. No ministério das duas testemunhas, vemos também um paralelo com o nosso ministério dos nossos dias, com a tarefa que a igreja da atualidade tem, uma guerra total contra o inimigo. No versículo 7 está escrito: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Isso é vitória? Que vitória? Aqui nos é revelado, de forma retrospectiva e profética, o ministério de Gólgota. Fazemos aqui uma apologia ao sofrimento de Jesus, aos escárnios que Jesus sofreu, a cruz, o peso da cruz quando o carregava, e era açoitado de caminho para o Gólgota, quando ele levava aquele madeiro sobre os seus ombros. Jesus caía pelo caminho, todo ensanguentado, coberto de cicatrizes, o seu sangue esvaía-se e umedecia todo o seu corpo. Jesus estava como que numa chaga só, numa ferida só dos pés à cabeça, uma coroa de espinho que lhe furava a fronte. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estava sendo escarnecido, desprezado, humilhado e ultrajado de humilhações. Foi uma vitória. Quando eles crucificaram o Senhor da Glória, sim, isso foi vitória sobre o inferno e sobre o poder da morte e do diabo. Jesus venceu diante dos escárnios, quando atribulado, e ali na cruz inspirou, dizendo: tetelestai, está consumado. Não é comovente que é dito dos cadáveres das duas testemunhas, e os seus cadáveres ficarão ali, esperando na praça da grande cidade que chama-se Sodoma e Gomorra e Egito, de forma espiritual, onde também o seu Senhor foi crucificado, ali em Jerusalém. Vemos isso no versículo 8 do capítulo 11 de Apocalipse. O próprio acontecimento é horrível, pois, deixando acontecer isso, Israel separa-se do seu fundamento de Moisés e Elias. O que alguns teólogos acham que aquelas duas testemunhas seja Moisés e Elias. Jerusalém tornou-se agora semelhante como Sodoma e ao Egito, Gomorra. Jerusalém representando Sodoma e o Egito, Gomorra. Nós, assim, de forma sintética, nós vemos o pecado, o Egito, e a síntese do inimigo. Assim o Senhor descreve para João a Jerusalém dos tempos finais. O calor dessas duas testemunhas poderosas, como já vimos, produz júbilo mundial. Versículos 9 e versículos 10. Seus cadáveres poderão ser vistos pelas televisões, pela internet,
via satélite em todo o mundo, pois não serão sepultados. Todo o mundo anticristão comemorará festivamente a morte dessas duas testemunhas do Senhor. Que terrível, meu amado ouvinte da palavra de Deus, como nunca antes deve ser a grande tribulação. Essa exposição dos cadáveres vai durar 3 dias e meio. Vem à noite, quando ninguém pode trabalhar. Esses 3 dias e meio devem ser os últimos 3 anos e 6 meses, ou 1260 dias do versículo 3. E de forma aglomerados os tempos finais. Mas o verdadeiro triunfo não será dos inimigos de Deus. O verdadeiro triunfo é levado justamente pela sua morte, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vinda perante de Deus, neles penetrará e eles se erguerão sobre seus pés. E aqueles que o viram, sobreveio grande medo, versículo 11 de Apocalipse 11. Quem em sua vida pessoal aceita a morte ou morrer com Jesus e ser ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, se com ele morreremos, também com ele seremos ressuscitados. Espalhará esta notícia de forma mundial, onde todos os jornais de televisões e meios de informáticas anunciarão a ressurreição dessas duas testemunhas do Deus vivo, que correspondentemente o fruto de Deus haverá de alcançá-las. Que grandiosa visão profética antecipada para nós vermos aqui no Apocalipse capítulo 11 a forma atuante de Deus em ressuscitar suas duas testemunhas. Elas são semelhantes, elas são parecidas com aquele poder que estava, de fato, sobre Moisés e Elias. Vejamos nesta palavra, mais uma vez, no versículo 8, que nos diz: e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Não é isso o tornar-se um com Cristo, ser morto, como Jesus fez? Elas morreram onde morreu o seu Senhor e Salvador. Esses são um com Cristo. Elas morreram onde morreu Jesus. E esse é o caminho de cada testemunha neste tempo final, antes de que venha aqui acontecer a grande tribulação. A igreja já estará arrebatada, pois vemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que diz: se já morremos com ele, também viveremos com ele. A ressurreição dessas duas testemunhas é descrita no versículo 11 com a mesma expressão, que ressuscitarão e haverão de serem ressurretas de Israel, em Ezequiel 37:10, que diz: e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Sobre as duas testemunhas é dito: um espírito de vida vinda da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os seus pés. Assim também, somente a sua identidade com Jesus, a identidade nossa com a verdadeira igreja de Cristo, somente assim também, essa identidade, ela de forma solitária, tanto quanto Israel, verdadeiramente nessas duas testemunhas, nós vemos aqui que vão na frente profetizando e cumprindo as profecias da palavra de Deus. Uma nova dimensão sobre o arrebatamento é acrescentada no versículo 12, que diz: e as duas testemunhas ouviram com grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Cada testemunha de Jesus, cada renascido em espírito como filhos de Deus, espera este acontecimento a qualquer momento, e ansiosamente o arrebatamento deste mundo. Haveremos de sair desta Sodoma e deste Egito, e estaremos na Nova Jerusalém. E eis, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: irei vos prepararei lugar, e voltarei e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus amados e queridos irmãos, ouvinte da palavra de Deus, é isto mesmo que tem que acontecer conosco também. O Senhor pode dizer, nós poderemos dizer e responder que a igreja do Senhor é testemunha do Senhor aqui na terra. Durante a grande tribulação, os 144 mil, as nações pessoas de outras nações também haverão de serem salvas. E aqueles 144 mil servos do Senhor. E agora essas duas testemunhas do Senhor. Em meio a grande tribulação, haverá inúmeros crentes que morrerão como mártires. Eles darão as suas próprias vidas por amor a Cristo e a palavra de Deus. O testemunho que elas darão de Jesus aqui na terra. Mas sobre nenhum deles é lançada a luz como sobre essas duas testemunhas. Elas ousaram
o sagrado radicalismo por Jesus. Quem ousa, nestes últimos dias, nestes últimos tempos, neste último instante da graça, dizer sim, pessoalmente, essa sagrada decisão por Jesus? Quem ousa pregar o evangelho com tamanha autoridade? Quem ousa pregar com tamanha convicção? Quem ousa a pregar a palavra de Deus e a vivê-la? Quem ousa realmente dar a sua própria vida por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, como deram e darão essas duas testemunhas? Elas cumprirão com o que Deus a designou para que elas viessem aqui, pregassem a palavra do Senhor contra o pecado, enfrentassem um mundo inimigo de Deus, e mesmo sabendo que elas haveriam de morrer, mas também haveria de ressuscitar e de ser elevada aos céus, assim também seja nas nossas vidas o querer, o efetuar da própria vontade, do próprio propósito da vontade de Deus em nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Deixa aí o seu like, faça seu comentário, compartilhe este vídeo, e que o Senhor Jesus seja glorificado sobre as nossas vidas, amados ouvintes. A paz do Senhor.